e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a versão 2.0 da minha planilha que permite calcular laje treliçada unidirecional. E qual é a novidade dessa versão em relação à anterior? Perceba que a planilha continua sendo composta por 3 tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. E após preencher aqui a entrada de dados, a planilha continua gerando uma série de resultados que você pode consultar aqui na saída de dados e na tabela de verificações. E uma das novidades dessa versão em relação à anterior é que agora a planilha calcula a reação de apoio nas vigas perpendiculares e paralelas às vigotas. As vigas perpendiculares às vigotas são essas daqui, que servem de apoio para elas. E as vigas paralelas às vigotas são essas daqui. Veja que a reação de apoio nas vigas perpendiculares às vigotas são maiores do que nas vigas paralelas às vigotas, que é o que a gente esperava, porque afinal as vigotas estão apoiadas aqui sobre essas vigas perpendiculares, então a reação de apoio sobre elas deve ser maior. E a fórmula que eu utilizei para obter essas reações de apoio aqui, eu obtive no livro do Schurter, cuja referência está aqui embaixo. Outra novidade dessa planilha em relação à anterior é que agora ela faz o levantamento do quantitativo de materiais que serão necessários para executar essa laje. Ela calcula, por exemplo, o volume total de concreto, a quantidade de blocos de enchimento, que pode ser EPS ou lajota cerâmica, e a quantidade total de vigotas. E se você assistiu o vídeo da versão 1.0 da planilha, da primeira versão, vocês devem lembrar que ela tinha uma segunda aba aqui, que era utilizada para o cálculo da flecha, ou seja, para verificar o estado limite de serviço de deformação excessiva. Para facilitar o uso da planilha pelo usuário, eu removi aquela aba. Agora, tanto a verificação, tanto o cálculo do estado limite último, quanto o cálculo do estado limite de serviço de deformações excessivas, são feitas em uma única aba, que é essa daqui que eu estou mostrando agora para vocês. E outra novidade é que na versão 1.0 você precisava definir o carregamento que você iria utilizar para fazer o cálculo da flecha. Agora, por padrão, essa planilha utiliza a combinação quase permanente de serviço para fazer esse cálculo. Então o que ela faz? Na combinação quase permanente de serviço, as cargas permanentes, que são essas daqui de contrapiso, revestimento, forro, carga adicional e peso próprio, essas cargas são somadas com a carga variável reduzida por um fator de redução, que é esse PIS2 aqui, cujo valor você pode obter da tabela 11.2 da NBR 6118/2014. Então, após obter a carga total na laje com a combinação quase permanente de serviço, para obter o carregamento distribuído sobre a área de influência aqui das vigotas, basta você pegar essa carga total e multiplicar pela largura dessa área de influência, que geralmente é a distância entre o centro de 2 blocos de enchimento adjacentes. Então veja que para fazer a verificação da flecha, o carregamento é um pouco menor do que o carregamento utilizado aqui para fazer o cálculo da área de aço da armadura positiva das vigotas. E também para fazer a verificação da segurança contra a ruptura por cisalhamento da laje, que é essa verificação aqui. Então, basicamente, essas são as novas funcionalidades dessa versão 2.0 da planilha. O que eu fiz também foi tornar o memorial de cálculo um pouco mais detalhado. Adicionei aqui, por exemplo, a fórmula que permite calcular o peso próprio da laje para cada metro quadrado da laje. Adicionei aqui essa parte que ensina como calcular, fazer o quantitativo dos materiais para execução da laje. E adicionei aqui também um exemplo numérico fictício que vocês podem utilizar como referência para fazer o detalhamento das vigotas. E aqui também tem um anexo
onde eu faço a demonstração da fórmula que permite calcular a altura da linha neutra para a seção no estádio 2. Que é essa altura da linha neutra aqui. Então, se vocês não assistiram o vídeo onde eu apresento a versão 1.0 da planilha, eu vou explicar agora para vocês o que significa cada uma dessas células aqui da entrada de dados, dessas células da saída de dados e dessas células da tabela de verificações. Então, inicialmente, você precisa fornecer aqui para a planilha as propriedades geométricas da laje. E essas propriedades geométricas são a largura da nervura, a altura do elemento de enchimento, o comprimento do elemento de enchimento, que é essa dimensão aqui do bloco de enchimento paralela ao vão LY. Você precisa fornecer aqui também a distância entre nervuras, a altura da capa de concreto, a altura útil da laje, que nada mais é do que a distância aqui do centro de gravidade da armadura até o topo da laje, que é a região que é a fibra mais comprimida. Você precisa fornecer aqui também o comprimento do vão LX e o comprimento do vão LY. O comprimento do vão LX é esse daqui, ó. É o comprimento desse vão que vai de eixo a eixo das vigas paralelas às vigotas. E o comprimento do vão LY é esse daqui que vai de eixo a eixo das vigas perpendiculares às vigotas. Então note que todas essas propriedades geométricas aqui estão indicadas nessas ilustrações da planilha. Mas se mesmo com as ilustrações você tiver alguma dúvida sobre essas propriedades geométricas, perceba que posicionando o cursor do mouse sobre essas células aqui, aparece um balãozinho contendo informações sobre elas. Então o vão LX, se você posicionar o cursor do mouse aqui, ele vai dizer que o vão LX é a distância de eixo a eixo das vigas paralelas à direção das vigotas. Aí ele fala aqui, ó, vê ilustração ao lado. Aí você vem aqui e constata que é aquilo mesmo que está escrito ali. Após preencher as propriedades geométricas, você precisa fornecer agora para a laje as propriedades dos materiais que compõem essa laje. Você tem que fornecer aqui o FCK do concreto, a tensão de escoamento do aço posicionado aqui no banzo inferior das vigotas. Geralmente o aço aqui do banzo inferior das vigotas é composto por aquela bitola de 4,2 ou 5 milímetros. E essa bitola geralmente, esse aço com essas bitolas geralmente é feito com aço CA60, que possui uma tensão de escoamento de 600 MPa. E aqui embaixo você deve fornecer a tensão de escoamento da armadura complementar. Se por acaso for necessário adicionar uma armadura adicional aqui na base de concreto das vigotas, você deve fornecer aqui qual será a tensão de escoamento dessas barras. Então, como eu coloquei aqui que a bitola da armadura complementar será de 6,3 milímetros, eu sei que geralmente as barras de aço com essa bitola aqui é feita com aço CA50. Então eu coloquei a tensão de escoamento aqui do aço CA50, que é 500 MPa. Aqui você deve fornecer o peso específico do concreto. E o valor desse peso específico você pode obter na NBR 6120 2019. E de acordo com essa norma, se por acaso você não souber o peso específico do concreto, você pode adotar esse peso específico mínimo de 25 kN por metro cúbico, que corresponde a aproximadamente 2.500 kg por metro cúbico de concreto. E aqui você deve fornecer o peso específico do elemento de enchimento. Esse peso específico aqui você pode obter com um fornecedor do EPS ou da lajota. E se por acaso você não conseguir essa informação com o fornecedor, você pode também consultar a NBR 6120 2019, que lá tem alguns valores de referência para esse peso específico. Depois você deve fornecer aqui os coeficientes de ponderação, γF e γS. γF é o coeficiente utilizado para majorar os esforços e também para minorar a resistência do concreto. E como está aparecendo na sua tela, usualmente se utiliza o valor 1,4.
Mais valores para esse coeficiente você pode obter do item 11.7 ou do item 2.4.1 da NBR 6118/2014. E esse γS aqui é o coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. E usualmente se utiliza o valor 1.15. Depois você precisa fornecer aqui as cargas que atuam em cada metro quadrado da laje. E essas cargas são carga de contrapiso, carga de revestimento, carga de forro, carga variável e carga adicional. E como você pode obter essas cargas aqui? A carga do contrapiso você obtém multiplicando o peso específico do material que compõe o contrapiso pela espessura dele. Dessa forma, você obtém a carga de contrapiso por metro quadrado da laje. E como você pode obter o peso específico do material que compõe o contrapiso? Você pode obter esse valor da NBR 6120/2019. E a carga de revestimento é composta de duas parcelas. É composta pela parcela da argamassa de assentamento mais o piso. A carga proveniente aqui da argamassa de assentamento é obtida da mesma forma do contrapiso. Você pega o peso específico do material que compõe a argamassa de revestimento e multiplica pela espessura dessa argamassa. E o peso do piso você pode obter com o fornecedor ou então obter valores de referência na NBR 6120/2019. A carga de forro é obtida com o fornecedor ou então você pode obter valores de referência também na NBR 6120 de 2019. E a carga variável, você pode obter valores mínimos para essa carga na NBR 6120/2019. E o valor dessas cargas vai depender da utilização que será destinada para a laje. Se for uma laje de escritório, se for uma laje de quarto, uma lavanderia, uma laje de biblioteca, dependendo da utilização, você terá valores diferentes para essa carga variável. E o que seria a carga variável? É aquela carga que não atua o tempo todo na estrutura. Por exemplo, carga de pessoas, carga de móveis. Às vezes a laje vai estar cheia de pessoas sobre ela, às vezes não. Então essa é a carga variável. E para dimensionar sua laje, você deve considerar uma carga variável mínima. E como eu disse, essa carga variável mínima você obtém nessa norma aí, NBR 6120/2019. E aqui tem uma célula para você adicionar uma eventual carga adicional que pode atuar na laje ao longo de sua vida útil. Aqui embaixo você deve fornecer a bitola das armaduras de flexão, que são essas armaduras aqui posicionadas na base de concreto da vigota. Então você deve fornecer aqui a bitola do banzo inferior da treliça e a bitola do aço da armadura complementar. E por fim, você deve adicionar aqui alguns dados que serão utilizados pela planilha para fazer o cálculo da flecha. Então você deve fornecer o módulo de elasticidade do aço, que de acordo com a NBR 6118/2014 pode ser adotado como sendo de 210.000 MPa. Aqui você deve fornecer o tempo de permanência do escoramento, ou seja, o período entre a concretagem da laje e a remoção das escoras. E se você posicionar o cursor aqui, veja que aparece um balãozinho explicando sobre essa entrada de dados aqui. Por exemplo, se as escoras forem removidas 2 semanas após a concretagem, T0 será igual a aproximadamente 0,5 mês, porque 2 semanas corresponde a aproximadamente meio mês. Aqui você deve fornecer a área de aço da armadura comprimida, que é essa área de aço a essa linha aqui. E essa área de aço é aquela posicionada na região comprimida da laje. São essas barras de aço aqui, posicionadas na região comprimida da laje, dentro dessa área de influência aqui das vigotas, que tem o comprimento, tem a largura, BF. Você deve fornecer aqui também a flecha máxima admissível da laje. Qual é a maior flecha que essa laje pode sofrer? E o valor dessa flecha admissível, você pode obter também na tabela 13.3 da NBR 6118/2014. Para que a deformação dessa laje não provoque desconforto visual nos usuários do edifício, essa norma recomenda que você limite a flecha por um valor que você obtém dividindo o vão LY por 250. E esse parâmetro aqui, αe, depende do tipo de agregado graúdo que você vai utilizar para confeccionar o concreto. Então, dependendo do tipo de agregado graúdo,
esse parâmetro terá um valor diferente. E os valores desse parâmetro você pode obter no item 8.2.8 da NBR 6118/2014. Se eu não me engano, para um agregado graúdo, no caso a brita, composta por granito, esse parâmetro é igual a 1. Foi o valor que eu coloquei aqui nessa forma. E essa altura de linha aqui nada mais é do que a distância do centro da armadura comprimida até o banco superior da laje. Ou seja, essa distância aqui do centro da armadura comprimida até o banco superior da laje. E aqui, se por acaso a planilha fizer o cálculo aqui da flecha e essa flecha for maior do que a flecha admissível, o que você pode fazer? Você pode adicionar aqui uma contra-flecha. Veja que eu adicionei uma contra-flecha de 1,5 centímetros para que essa laje passasse na verificação. Se eu não adicionar contra-flecha nenhuma, veja que a flecha total aqui é de 2,74 centímetros, que é superior à flecha admissível de 1,38. Então, a laje não passa nessa verificação. Para passar, eu adicionei aqui uma contra-flecha de 1,5 centímetros. O que mais você poderia fazer para que a laje passasse nessa verificação, sem que fosse necessário aqui adicionar uma contra-flecha? Existem várias coisas que você pode fazer. Perceba que a flecha imediata aqui, a flecha máxima imediata é de 1,18. Então, se você aumentar, por exemplo, aqui a altura dessa laje, veja que eu estou utilizando aqui um bloco de enchimento com altura de 8 centímetros. Se eu adicionar um bloco de enchimento de 12 centímetros de altura, veja que eu vou precisar alterar também aqui a altura útil D. Como eu disse, a altura útil D é a distância aqui do centro de gravidade da armadura até o topo da laje. Como eu aumentei a altura dessa laje, eu vou precisar aumentar também essa altura útil D. Então, supondo que essa armadura aqui esteja afastada 2 centímetros aqui da parte de baixo da laje, então essa altura útil D será a altura total da laje menos 2 centímetros. Como a altura total da laje aqui é igual a HW mais HF, e HW é igual a 12 centímetros e HF é igual a 4, a altura total é 16. 16 centímetros menos 2 centímetros é igual a 14. Então a altura útil aqui passa a ser 14. Veja que houve uma redução da flecha total da laje. A flecha total passou a ser agora 0,80 centímetros, menos de 1 centímetro, e a flecha admissível é 1,38. Então, com essa mudança aqui, a laje passa na verificação do estado limite de deformações excessivas. Então vamos voltar aqui para a altura que estava. Colocar aqui 8. E aqui 10. Outra coisa que você pode fazer para reduzir essa flecha aqui máxima imediata é aumentar o FCK do concreto. Veja que a flecha máxima imediata aqui é 1,1857 centímetros. Se eu aumentar o FCK do concreto, por exemplo, para 35 MPa, veja que essa flecha passou a ser agora, essa flecha máxima imediata, 0,8889 centímetros. Continua a flecha total, que nada mais é do que a flecha imediata, mas a flecha devido à fluência, essa flecha total ainda continua sendo maior do que a flecha admissível. Então, para reduzir ainda mais essa flecha, o que você pode fazer? Você pode também aumentar aqui o tempo que essa laje permanece escorada. Então, se eu deixar essa laje escorada por 1 mês, veja que vai haver também uma redução aqui na flecha máxima imediata. Na verdade, não alterou muita coisa. Na verdade, quando você aumenta o tempo de escoramento, você não diminui a flecha imediata, você diminui a flecha devido à fluência, que é a flecha que vai ocorrendo ao longo do tempo. Então veja, antes estava 0,5.
e a flecha devido à fluência era de 1,16. Agora, se você aumenta para um mês, a flecha devido à fluência diminui um pouquinho. Só que ainda a flecha total continua sendo maior do que a flecha máxima admissível. Outra coisa que você pode fazer para diminuir a flecha é aumentar a área de aço aqui na região comprimida. Veja que eu coloquei uma área de aço aqui na região comprimida de 0,93 centímetros. Vocês podem verificar que essa área de aço corresponde à área de 3 barras de aço com essa bitola aqui de 6,3 milímetros. Olha, se eu colocar 3 barras de aço com a bitola de 6,3 milímetros aqui na região comprimida, eu obtenho essa área de aço aqui de 0,93 centímetros quadrados. Mas se eu colocasse ali uma barra de aço, por exemplo, de 8 milímetros, 3 barras de aço com a bitola de 8 milímetros, aí eu teria uma quantidade maior de aço ali na região comprimida, uma área de aproximadamente 1,51 centímetros. Isso também provoca a redução aqui da flecha. Então vou voltar para 0,93, que geralmente é utilizado aqui uma bitola mais fina, no caso a de 5 milímetros, por exemplo, a de 6,3 milímetros. Então coloquei aqui, voltei para a área de 0,93 centímetros. De todas essas soluções aqui, percebe que a mais econômica delas, no caso, é aplicar contra-flecha. Então, eu vou aplicar contra-flecha aqui de 1,5 cm para que a laje passe nessa verificação. Vou voltar aqui para concreto de FCK 25 MPa. Então, vamos agora para a saída de dados. O que a planilha apresenta aqui na saída de dados? Após preencher aqui a entrada de dados, a planilha fornece aqui, por exemplo, o peso próprio da laje para cada metro quadrado, a carga total, que é a soma de todas essas cargas aqui, informadas na entrada de dados, mais o peso próprio. Fornece aqui o carregamento distribuído sobre a área de influência das vigotas. Esse carregamento distribuído aqui será utilizado para calcular as áreas de aço e também para fazer a verificação da segurança da laje contra a ruptura por cisalhamento. A planilha fornece aqui também esse valor aqui Z, que nada mais é do que a distância aqui entre a força resultante de compressão e a força resultante de tração. E esse Z é calculado dessa forma aqui. É a altura útil menos 0,4x, que é a altura aqui da região comprimida. E a planilha fornece aqui também o valor dessa largura da área de influência que está sendo utilizada para fazer os cálculos. E essa largura da área de influência das vigotas será o maior valor entre aqueles que obedecem essas condições aí que está aparecendo na sua tela. BW mais 2 vezes 0,1 LY e BF BF menor ou igual BW mais LE, que é essa distância aqui entre as nervuras, ou de forma equivalente à largura do bloco de enchimento. E como eu já havia dito no início desse vídeo, geralmente essa largura aqui, BF, é a distância entre o centro de dois blocos de enchimento adjacentes. Aqui embaixo, a planilha fornece os esforços solicitantes dessa laje. Ela fornece aqui o momento fletor positivo característico máximo, o momento fletor de cálculo, a força resultante de compressão e a força resultante de tração. Outra coisa que eu esqueci de mencionar: quando, por padrão, essa planilha calcula a laje considerando que suas extremidades estão simplesmente apoiadas sobre as vigas. Entretanto, se existir engastamento aqui nessas extremidades, a flecha e também o momento fletor positivo máximo nessa laje serão menores. E o que eu fiz? Eu deixei essa célula aqui desbloqueada
para, se por acaso o usuário quiser reduzir o valor desse momento fletor aqui para considerar o efeito favorável do engastamento. E no caso da flecha, para uma laje simplesmente apoiada, com as extremidades simplesmente apoiadas, a flecha máxima imediata é calculada com essa fórmula aqui. Entretanto, se uma dessas extremidades, ou então ambas as extremidades estiverem engastadas, esse coeficiente aqui dessa fórmula fará com que essa flecha aqui resulte em um valor menor. Então, engastando as extremidades, você obtém uma flecha menor aqui para a laje. Então, uma forma de fazer essa laje passar na verificação do estado limite de deformações excessivas, no caso seria alterar essa fórmula aqui. Então, se você puder garantir que essas extremidades aqui sejam engastadas lá durante a execução da laje, você pode alterar essa fórmula aqui para obter uma flecha menor. Os valores desse coeficiente aqui, de acordo com o tipo de ligação aqui nas extremidades da laje, você encontra em alguns livros de concreto armado e também na internet. Se eu não me engano, se para uma laje com as duas extremidades engastadas, se você tiver uma laje com as duas extremidades engastadas, eu posso estar enganado, mas se eu recordo bem, esse coeficiente seria de 1/384 para ambas as extremidades engastadas. Então veja que você reduziria a flechas em 5 vezes, se você conseguir obter um engastamento perfeito aqui em ambas as extremidades. Então, voltando aqui, a planilha também fornece para o usuário o valor aqui da área de aço da armadura complementar. Então, se por acaso as barras aqui do banzo inferior da treliça não forem suficientes para resistir aos esforços que atuam sobre a laje, é preciso adicionar uma armadura complementar aqui nessa base de concreto das vigotas. E a planilha fornece a área de aço dessa armadura complementar nessa célula. Se por acaso esse valor aqui for igual a zero ou um valor negativo, isso significa que não é necessária a armadura complementar. Ou seja, as próprias barras de aço aqui do banzo inferior da treliça são suficientes para resistir a essa força de tração aqui proveniente desse momento fletor positivo. E a planilha fornece aqui nessa outra célula a quantidade de barras complementares. Então, 2 barras de aço com essa bitola que foi informada aqui na entrada de dados atende a essa área de aço aqui da armadura complementar. Então, nesse caso você vai precisar adicionar em cada uma das vigotas 2 barras de aço com a bitola de 6,3 milímetros. Isso faz com que a área de aço da armadura complementar atenda a esse valor aqui de 0,40 centímetros. Como eu já havia dito no início do vídeo, a planilha fornece aqui também as reações de apoio nas vigas perpendiculares e nas vigas paralelas às vigotas. E aqui embaixo, a planilha fornece também o quantitativo de materiais, o volume total de concreto, a quantidade total de EPS ou lajota e a quantidade total de vigotas que você irá precisar para executar essa laje aqui. Eu também já expliquei aqui que a planilha, por padrão, calcula esse carregamento distribuído aqui sobre a área de influência das vigotas, utilizando a combinação quase permanente de serviço. Outros dados que são calculados aqui pela planilha, que são utilizados para calcular a flecha, são esses daqui: o módulo de elasticidade secante do concreto, a razão entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade secante do concreto. Não confundir esse fator aqui com esse outro fator, que depende do tipo de agregado. A planilha também calcula a altura da linha neutra para a seção no estádio 2. Calcula aqui a coordenada Y do centro de gravidade da seção. Calcula o momento de inércia da seção transversal do concreto em relação ao centro de gravidade da seção. Calcula o momento de inércia da seção fissurada de concreto em relação à linha neutra. Calcula o momento de fissuração, que é aquele momento a partir do qual a seção começa a fissurar.
Ou seja, se o momento fletor na seção ultrapassar esse valor aqui, essa região abaixo da linha neutra começará a fissurar. Mas isso não é um problema. Peças de concreto irão fissurar. Você não tem como evitar isso, a menos que utilize proteção na peça. O que você precisa se preocupar é em garantir que a abertura dessas fissuras não seja muito grande, não ultrapasse o valor limite imposto pela NBR 6118/2014. Aqui a planilha calcula também esse MA, que é o momento fletor máximo para o carregamento obtido da combinação quase permanente de serviço, ou seja, é o momento fletor máximo calculado para esse carregamento aqui. A planilha também calcula a rigidez equivalente da seção, que nada mais é do que a inércia média de Branson multiplicada pelo modo de elasticidade secante de concreto. Se você não sabe o que é a inércia média de Branson, basta você consultar o memorial de cálculo aqui que está explicado passo a passo o cálculo da flecha. E nesse passo a passo está incluso lá a fórmula da inércia média de Branson. Por fim, a planilha calcula aqui o que de fato nos interessa dentro dessa seção aqui de flecha máxima, que no caso é a flecha máxima imediata, que é aquela que surge no momento que você remove o escoramento da laje. A flecha devido à fluência, que é aquela flecha que vai ocorrendo ao longo do tempo devido ao fenômeno da fluência. E a flecha total, a flecha máxima total, que é obtida somando a flecha máxima imediata com a flecha devido à fluência. Aqui na tabela de verificações são apresentadas algumas verificações feitas pela planilha. A planilha verifica, por exemplo, se a laje resiste aos esforços de cisalhamento. Para que a laje seja capaz de resistir aos esforços de cisalhamento, sem ser necessário adicionar armadura transversal para resistir a esses esforços, precisamos garantir que esse esforço cortante de cálculo aqui, que atua em cada uma das nervuras, seja inferior a essa força cortante resistente de cálculo aqui, VRD1, e essa força cortante resistente de cálculo, VRD2. Veja que posicionando o cursor do mouse sobre essas células aqui, irá aparecer para vocês mais informações sobre essas forças cortantes resistentes de cálculo. Então veja que para essa laje está tudo ok. Ela está segura contra a ruptura por cisalhamento. Aqui embaixo é feita a verificação do estado limite de deformação excessiva. Veja que a planilha compara a flecha total com a flecha admissível. Se a flecha total for menor ou igual à flecha admissível, a laje passa nessa verificação aqui. A planilha verifica também essa razão entre a altura útil, entre a altura da linha neutra e a altura útil. Para garantir uma boa ductilidade da laje, a NBR 6118/2014 impõe que para peças de concreto com FCK de até 50 MPa, essa razão aqui entre X e D seja menor ou igual a 0,45. Então veja que essa razão foi de 0,0741, que é menor do que o limite imposto pela norma. Então a laje passa nessa verificação. Veja que a planilha informa também em qual domínio a laje se encontra, no caso é o domínio 2. E a planilha faz o cálculo dessa laje considerando que a linha neutra se encontra aqui sobre a mesa da laje. Então, para que a linha neutra se encontre sobre a mesa da laje, precisamos garantir que esse X aqui, que é a região comprimida, que no caso é a altura da linha neutra, seja maior do que zero e menor do que a espessura da mesa, que no caso é HF. Então veja que essa condição aqui é obedecida. Então a laje passa também nessa verificação. Depois de terminar o dimensionamento aqui da laje, se você quiser consultar o memorial de cálculo, você pode vir aqui nessa outra aba, que aqui está o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados. E se você quiser gerar o PDF, basta voltar aqui na primeira aba e clicar em imprimir memorial.
é gerar então para você um memorial de cálculo em formato PDF. Se você quiser salvar esse memorial, basta vir aqui em arquivo, salvar como e escolher o local onde você quer salvar. Vou salvar aqui no caso na área de trabalho. Pronto, está salvo lá na área de trabalho. Se você quiser adicionar alguma outra informação nesse memorial, por exemplo, o logo da sua empresa aqui na parte de cima, ou então seus dados profissionais, basta você voltar aqui novamente no memorial de cálculo, inserir algumas linhas aqui, e aqui você coloca as informações que você quiser, por exemplo, o nome da sua empresa, o nome do seu cliente, endereço da obra, seu registro no CREA. Você pode adicionar isso em qualquer parte aqui do memorial. Feito isso, você vem aqui em exibição, visualização da quebra de página e arrasta aqui para cima a região de impressão. Pronto, agora você volta lá na primeira aba e clica novamente em imprimir memorial. Então veja que é gerado novamente o memorial de cálculo em PDF contendo essas informações que você adicionou. Veja que aqui embaixo vocês encontram meus dados para contato, no caso meu nome, meu e-mail. Aqui as referências que foram utilizadas para confeccionar a planilha. E aqui algumas observações. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da planilha. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí abaixo ou então me mande um e-mail.